Hoje a gente vai ver e estudar essa parte de multiplicidade de raízes polinomiais. O que é isso? Está dentro do conteúdo de polinômios, beleza? Multiplicidade de raízes é basicamente quando um polinômio ele tem duas ou mais raízes iguais, beleza? A gente diz que essas raízes elas têm multiplicidades. Por exemplo, digamos que um polinômio de grau n ele tem multiplicidade 3 da raiz 4. O que acontece? Quer dizer que se ele tem multiplicidade 3 de uma raiz 4, quer dizer que essa raiz 4 ela aparece como raiz 3 vezes. Então ele tem 3 raízes iguais a 4. Beleza? E aí isso varia para o grau do polinômio. O polinômio de grau 2, grau 3, grau 4, grau 5, beleza? Então é basicamente isso. Multiplicidade de raízes polinomiais é quando um número aparece como forma de raiz polinomial mais de uma vez. Beleza? Então vamos pegar um exemplo aqui. Eu peguei aqui um polinômio de grau 2, né? Segundo grau, uma equação polinomial de segundo grau. E aí a gente vai ver o seguinte. Eu vou resolver essa equação aqui pelo jeito tradicional, usando Bhaskara. Presta atenção. Vamos resolver ela normalmente. Vou aplicar aqui delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Logo, delta é igual a 4 menos 4. Então, delta é igual a quanto? A 0. Beleza? Delta sendo igual a 0, então a gente tem que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do discriminante, que é o delta, sobre 2. E aí, o que a gente sabe? Que quando o nosso delta é igual a 0, qualquer valor de b somado ou subtraído a 0, dividido por 2, né? No caso 2 vezes 1, porque o a é 1, vai dar sempre no mesmo raiz. Então, para ter multiplicidade de raízes, o delta tem que ser igual a 0, tá bom? Então, o x1, que é igual ao x2, vai ser menos... Eu vou colocar só 1, tá bom? Vou colocar assim. Então, x', que é igual a x2', que é igual a menos 2, dividido por 2, que é igual a menos 1. Opa! O que a gente fala? Qual o correto dizer? O correto dizer é que menos 1 é uma raiz de multiplicidade 2. Ou a gente pode dizer também que ele é uma raiz dupla, que aparece 2 vezes. Como isso aqui é um polinômio de segundo grau, então só nós temos apenas 2 raízes reais. Quais são as raízes reais? Menos 1 e menos 1. Tá, Guilherme, mas o que a gente pode usar isso aí em uma questão de polinômio? É o seguinte, primeiramente, como é que a gente representa isso aqui? Que menos 1 é uma raiz de multiplicidade 2. Tem que lembrar das aulas sobre decomposição de polinômios, o teorema da decomposição, que é justamente pegar o polinômio e representar ele na forma fatorada. Como é que a gente representa um polinômio mesmo na forma fatorada? É um polinômio qualquer, p de x, é igual a n, que multiplica x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz, e assim vai. Isso aqui é o conceito que a gente dá em teorema da decomposição de polinômios. Que se quiser uma aula sobre isso, é só deixar aqui nos comentários que eu faço explicando, tá bom? Então, tem que lembrar que esse AN é justamente o valor do coeficiente que está colado com o termo de maior grau. Qual é o coeficiente que está colado com o termo de maior grau? É 1. Então esse AN, no caso dessa equação polinomial, é 1. X menos as raízes. Então preste atenção. P de x é igual. Não vou colocar 1, porque eu já sei, né? Que o AN é igual a 1. Então vai ficar x menos. Quem é a minha raiz? Menos 1. Aí, menos 1. Que multiplica x
menos. Só que a raiz também é menos 1, porque ela tem multiplicidade 2. E aí ficou assim, ó, P de x é igual a x mais 1, que multiplica x mais 1. Ou, se eu quiser deixar de maneira ainda mais simplificada, eu posso dizer que P de x é igual a x mais 1 elevado ao quadrado. E aqui eu posso fundamentar o seguinte: uma raiz que tem multiplicidade, quando nós escrevermos o polinômio na forma fatorada e estiver elevado a algum número, esse número aqui que está elevado é justamente a multiplicidade. Nesse caso, tem que ficar ligado que aqui é menos 1, né? Porque o certo é para ser menos, menos com menos dá mais. Então, menos 1 tem multiplicidade 2. Se eu pegar um polinômio aqui qualquer, deixa eu pegar aqui outro polinômio. Veja bem. Um exemplo aqui prático. X menos 2 elevado ao quadrado, P de x, né? Que multiplica x menos 5 elevado ao quadrado, que multiplica x mais 1 elevado a 1. Eu vou colocar elevado a 3 para mudar. O que a gente diz então? Olha, eu posso dizer que nem a gente deduziu aqui que a raiz menos 2 tem multiplicidade 2. Ou seja, nesse polinômio eu tenho duas raízes igual a menos 2. Então aqui, ó, as raízes, eu vou colocar aqui, solução, tá bom? Quais são as soluções da raiz do meu polinômio? Menos 2, porque tem multiplicidade 2. A raiz, no caso, aqui é mais 2, tá bom? Foi mal. A raiz 5 tem multiplicidade 3, então 5, 5, 5. E a raiz, opa, tem que lembrar daqui, viu? Menos com menos, aqui a raiz é menos 1. A raiz menos 1 tem multiplicidade 1, então ela só aparece uma vez. Logo, eu posso dizer que esse polinômio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 raízes. Ele é um polinômio de grau 6. X elevado à sexta mais x elevado à quinta e assim vai, tá bom? Então é um polinômio de grau 6. E para que eu tenho que saber disso? Porque, sabendo dessa regra das multiplicidades de raízes polinomiais, eu posso usar esse mesmo panorama para poder encontrar outras raízes de outros polinômios mais complexos. Por exemplo, sabendo que menos 3 é raiz dupla de... Aí eu peguei aqui um polinômio. Vou destacá-lo aqui, ó. Olhe. Esse é meu polinômio. Então, eu sei que menos 3 é raiz dupla desse polinômio. Primeiro, esse polinômio ele é um polinômio de grau 4. Então, ele tem 4 raízes reais. Se ele tem 4 raízes reais e ele já deu 2 raízes, por que 2? Porque ele falou que menos 3 é raiz dupla, ou seja, é de multiplicidade 2. Então, a raiz menos 3 aparece 2 vezes. Então, das 4 raízes do polinômio, 2 eu já sei que é menos 3. Como é que eu faço para achar as outras 2? Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Você tem que lembrar de uma técnica, quando a gente estuda lá na parte de divisão de polinômios, que é a técnica de Briot-Ruffini. A técnica de Briot-Ruffini a gente usa para poder fazer divisões de polinômios quando o divisor tem grau no máximo 1. E ela consiste no seguinte. Você pega Briot-Ruffini, viu? Olhe. Aqui, você, para poder saber as outras raízes, viu? Escreva a raiz múltipla, então, menos 3. E aqui em cima você sabe que tem que colocar os coeficientes dos termos do nosso polinômio.
Então, quais são os coeficientes? 1, não está aparecendo, mas a gente sabe que é 1. Então, 1, 4, 2, 12 e 45. 1, 4, 2, 12, 45. Como é que a gente aplica Brio-Ruffini? O primeiro coeficiente, ele tomba, vem para cá, nós repetimos. E aí, como é que é a técnica? Multiplica pelo de baixo e soma pelo de cima, tá bom? Então, é basicamente isso. Multiplica soma, tá bom? Aqui é 1 mais 1, viu? Não é menos 1 não. Multiplica e soma. Então, menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 mais 4, 1. Então, vamos só reescrever aqui os nossos índices. Mesma coisa agora. Multiplica pelo de baixo. Soma com o de cima. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. De novo, multiplica pelo de baixo, soma com o de cima. Então, menos 3 vezes menos 1 vai dar 3. 3 mais 12, 15. De novo, menos 3 vezes 15 vai dar menos 45. Mais 45 vai dar 0. E, claro que tem que dar 0. Por que tem que dar 0? Porque, como menos 3 é uma raiz do polinômio, e a gente sabe que quando a gente substitui x pela raiz, o resultado dá igual a 0. E esse número aqui, em Brio-Ruffini, simboliza o resto da divisão. Então, com certeza, o resto tem que dar 0. Né? Esse aqui vem lá do chamado Teorema do Resto. Se quiser falar sobre o Teorema do Resto, só botar aí que a gente fala sobre ele, tá bom? Tá, Guilherme? E daí? Você só achou esses coeficientes aí. Eu poderia montar um novo polinômio. De grau quanto? Opa, tem que lembrar que a gente sempre tem que o novo polinômio é 1 grau a menos do polinômio original. Então, se esse polinômio era igual a 4, aqui era grau 3. X elevado à terceira mais x elevado à segunda menos x elevado a menos x mais 15. Só que eu sei que menos 3 é uma raiz dupla, então ela repete de novo. Então eu vou aplicar novamente um Brio-Ruffini com a mesma raiz, só que os coeficientes vão ser esses agora, tá bom? Então preste atenção. Vou aplicar novamente a técnica do senhor Brio-Ruffini. Veja bem. Eu vou colocar aqui a raiz. Menos 3. Só que agora os coeficientes vão ser os coeficientes que a gente achou no primeiro cálculo de Brio-Ruffini. Deixa eu ver se está gravando aqui. Pra ver. Tá, beleza. Então, vamos lá. Os coeficientes são 1, 1, menos 1 e 15. A mesma coisa. Como é que a gente resolve em Brio-Ruffini? O primeiro tomba, menos 1. Menos 1, Guilherme, de novo. Tá bom? Deixa eu ver se eu estou errado. Vou pegar minha cor aqui, tá de boa. Então, vamos lá. De novo, vou nem fazer esse panorama todo. Já sabe, né? Multiplica pelo de baixo e soma pelo de cima. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 mais 1, menos 2. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 2, 6. 6 positivo mais 1, 5. E agora, menos 3 vezes 5 vai dar menos 15 mais 15, 0. E a gente comprova de novo que, como esse número aqui deu 0, e quando a gente substitui uma raiz dentro de um polinômio de qualquer grau, o resultado da raiz é sempre igual a 0. Então, pelo teorema do resto,
esse número aqui tem que dar 0. Então, eu achei novos coeficientes. 3, 1, menos 2 e 5. E, construindo o polinômio, P de x é igual... Qual é o grau desse polinômio? Se aqui era um polinômio de grau 4, passou a ser de grau 3. Aqui era de grau 3, passou a ser de grau 2. Então, é um polinômio de grau 2. 1x ao quadrado menos 2x mais 5. Agora, eu cheguei numa equação do segundo grau. Eu consigo resolver por Bhaskara. E é o que eu vou fazer. Delta é igual a b quadrado menos 2 menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Então, delta é igual a 4 menos... Menos quanto? Menos 9. Delta deu quanto? Deu menos 5. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada, porque meu delta deu negativo. Não era para ter dado negativo. Tá certo, né? Delta é igual a b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aqui, ô Guilherme, que 9 aqui? Aqui é 20. Aqui é 20. Então, deu menos 16. Guilherme, menos 16. Está um pouco estranho porque delta deu menos 16. Mas calma, você sabe que um polinômio ele pode ter raízes complexas. Como é que ele vai chegar a uma raiz complexa? Veja bem. Vamos continuar a Bhaskara como se nada tivesse acontecido. X é igual a menos b. E já vou colocar aqui, menos b, que é menos 2, então menos 2 é 2, tá? Mais ou menos a raiz de menos 16 sobre 2 vezes o a, que é 1. E aí, não cometa o erro de dizer que a raiz de menos 16 é menos 4. Não. A raiz de menos 16 é como se fosse a raiz de menos 1 vezes a raiz de 16. A raiz de 16, eu sei que é 4. Então, aqui é 4. E quem é a raiz de menos 1? Quando a gente estuda números complexos, sabemos que a raiz de menos 1 é representado por um número i, que é de imaginário, porque esse número aqui não existe, é um número imaginário. Então, i. Então, i vezes 4 dá 4i. Então, a raiz de menos 16 é 4i. Beleza? Então, x é igual a 2 mais ou menos 4i sobre 2. Logo, eu vou fazer o seguinte, eu vou simplificar por 2 em cima e embaixo. Vou simplificar para ficar assim, ó. E x é igual a 1 mais ou menos 2i sobre 1, né? E a gente sabe que, se você quiser uma aula sobre raízes complexas de um polinômio, é só deixar aqui também. Nós sabemos que, quando um polinômio tem raiz complexa, uma raiz ela é o oposto da outra. Ela é chamada de o conjugado da outra. O que é um conjugado? É quando elas têm os mesmos números reais e imaginários, só que com um sinalzinho aqui, ó, trocado. Isso aqui vai ser fácil a gente deduzir, por quê? Quem vai ser o x1? Ah, x1 vai ser 1 mais 2i. E quem que vai ser o x2? 1 menos 2i. Tá percebendo que o x2 ele é o conjugado de x1? Então, quais são as raízes que a gente tem? Nós temos duas raízes reais. Quem são as raízes? Vamos colocar aqui o conjunto solução. Conjunto solução. As raízes reais é menos 3 e menos 3. E as raízes complexas são 1 mais 2i e 1 menos 2i.
dos raízes reais e dos raízes complexas. Essa aula foi complexa, mas a gente conseguiu fazer um mix de tudo. Conseguimos fazer um mix de multiplicidade, teorema da decomposição, teorema de Breuer-Ruffin e teorema das raízes complexas de um polinômio, tá bom? Então, é isso. Pra próxima.